Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro projeto integrador da Faculdade Univesp, do curso de Engenharia de Produção, por EAD. O nosso tema do projeto é avaliação de medidores de desempenho de produção de KPI, como indicadores de performance, com um estudo de caso de uma empresa de fabricação de enxoval que tem um know-how de confeccionar produtos de toda a linha de produção que compõe o enxoval de um bebê, tá? Apresentar um estudo de caso focando na investigação e na análise e também nas observações encontradas através da melhoria e da metodologia aplicada e também através do material que foi recolhido quantitativo e qualitativo do estudo de campo realizado. E, por fim, uma análise de tudo que a gente coletou, tudo que a gente desenvolveu e coletou e resultou desses dados. Dentro da nossa introdução, a gente fez o início dessa proposta, que é um estudo de caso, trazer todo o desempenho de KPIs, fazer o levantamento da literatura, propor os indicadores que são necessários para aquele ambiente, aplicar eles no estudo de caso e trazer a conclusão até esse trabalho. No desenvolvimento, a gente trouxe que a medição de desempenho pode ser definida como adequação ao regulamento de alguma atividade. Define no modo sistematizada como uma entidade que integra um grupo adaptado de indicadores individuais que propõe fornecer dados sobre o desempenho definido das atividades ou determinadas. E aqui a gente traz também que, sem o conhecimento das áreas de atuação da organização, não há como aplicar na atividades o indicador de desempenho. Com isso, a empresa não consegue criar e minimizar impactos ou otimizar oportunidades que aparecem no mercado consumidor ou no mercado de trabalho, dependendo da atuação da empresa. A gente colocou aqui no desenvolvimento que a medição de desempenho pode ser definida como adequação ou regulamento de uma atividade. Fez? Todo recurso que vai ser dado entrada, ele vai colocar ou materiais, ou know-how, ou apenas a parte técnica do conhecimento. E vai ser considerado instalações pessoais e recursos de entrada, de transformação. Isso vai ser processado por uma entrada, que vai levar no processo de transformação, desde que seja um produto ou um serviço, e isso vai se resultar em algum produto final ou um serviço final, desde que você tenha um passo a passo que isso irá atingir os consumidores. Dentro do desenvolvimento, a gente também trouxe os desenhos de processos-chave que são importantes para a produção. E a gente modelou um processo-chave, indicando para a empresa, que é o estudo de caso, as evidências das atividades que são super importantes e que precisam ser executadas por alguma razão. Tá? Colocando o compasso da teoria, prática e enfrentada pela organização, que seria ter um índice de desempenho, pois a empresa não possui. Ter uma infraestrutura de suporte, você entender o que é a sua fábrica, o que é as suas células, o que compõe a célula, quantos funcionários têm essas células, quantas máquinas têm essas células e qual é a atividade dessa célula. Qual é os papéis desses indicadores, poder medir eles, gerir a estratégia através do resultado desses indicadores, poder analisar e desenvolver alguma atividade sobre eles, comunicar, que é voltar eles numa análise de desempenho ou de resultado, poder aplicar isso para influenciar uma próxima atividade ou algum resultado dentro da empresa. E os processos que são para referente à atividade, à ação efetiva dentro do processo da fábrica. Que aí a gente tem a questão da medida de desempenho e a geração de coletas de indicadores e a gestão de desempenho deles. E o objetivo a gente traz aqui, que é implementar a metodologia de desempenho, se ela fará uma diferença operacional na gestão de KPI para a tomada de decisão no planejamento de produção. Porque a empresa estudada, ela não planeja a sua semana de fabril, ela simplesmente recebe o pedido e coloca para confeccionar. E atualmente ela não tem esse planejamento, ela não sabe dentro dos SKUs que ela produz o que leva mais tempo, o que precisa de mais atenção, o que na estação de trabalho fica mais tempo parado, quais são o impacto de produção, de custo, fabril dos produtos, para poder planejar os dias de que esses produtos irão entrar na fila de produção para poder fazer o gerenciamento desses SKUs. Então, a pesquisa tenta buscar o seguinte objetivo: identificar um fluxo de processos, porque ele não tem, a empresa não possui, estruturar dentro de um SMDS, uma estrutura que possa ser aplicada no fluxo de fabricação, desde que seja genérico, que não precisa de desenhar tantas suas particularidades para não deixar ele mais carregado e mais complexo dentro do gerenciamento da fábrica. Acompanhar e coletar dados e comparar os resultados possíveis de pontos de otimização. Aqui a gente traz o problema da empresa estudada. O estudo de caso levantou que o único índice de medidores de desempenho que a empresa tem é a capacidade fabril. É literalmente receber todos os pedidos do dia, tentar produzir tudo ao mesmo tempo e entregar tudo no final do dia, do período do turno operacional, que são as 8 horas de fabricação, tendo apenas esse índice de capacidade fabril e essa capacidade diária que é o percentual, que é a quantidade de peças produzidas vezes 100 dividido pela capacidade fabril, porque eles encontraram uma média que a capacidade fabril é de 4.500 peças, dando um total de 250 mil de ticket médio. E a questão problema que a gente levantou é que se o uso dos medidores de KPIs para interpretação e tomada de solução no planejamento estratégico de produção iria impactar na capacidade fabril. Porque eles entendem que com essa capacidade fabril, esse único levantamento de desempenho de indicadores, eles conseguiriam apenas estarem num ponto ótimo, regular ou ruim na empresa. Por isso que de 90 a 100 a capacidade está dentro dos conformes do que eles esperam, sem nenhuma análise se qual é a perda de tecido, qual é o tempo de tempo parado de fábrica, qual é o percentual de perca de produtos pela falta de qualidade, padronização de qualidade e
quantos produtos voltam para a mesa de confecção e quantos produtos são descartados porque não conseguem fazer nenhum tipo de reparo. Então, a gente conseguiu levantar todos os problemas nas visitas técnicas que a gente fez na fábrica, que a gente percebeu que o planejamento fabril da empresa é muito conflituoso. Muitas vezes, um pedido um pedido de um lote de vendas não consegue ser finalizado porque há um conflito de pedido de uma ordem de um produto, de um tecido, que fica parado em algum estágio, porque é feito em mãos de muitas pessoas, sem nenhuma gestão de processo ou qualidade ou um encarregado. Não há uma padronização de fabricação. Cada costureira pega a parte quadrada daquele tecido cortado na sublimação, estamparia ou bordado, corta da maneira como ela imagina que deve ser, criando muita rebarba ou criando muito desperdício de tecido. Tem muita variabilidade de qualidade de produto, porque cada costureira tem uma forma de trabalhar diferente, sem uma padronização de confecção. Os funcionários acabam ficando muito sobrecarregados porque pela falta de gestão de processo, qualidade de processo, sem nenhuma liderança ou um encarregado de tudo, um encarregado de célula ou um encarregado de qualidade mesmo. Então eles acabam recebendo uma caixa de tecidos cortados, onde eles colocam ao lado deles e saem costurando, muitas vezes até de forma errada, pois erram a padronização do produto, pois era para ser feita uma almofada com um fundo liso e acaba sendo confeccionando uma almofada com duas partes estampadas. E isso acaba gerando muito índice de retrabalho. E com isso a gente levantou sobre a gestão de processo dessa qualidade, que seria receber o projeto, entender a quantidade a ser produzida, para poder separar uma metragem de tecido, quanto tecido vai ser liberado para o setor de estamparia, sublimação e bordado, solicitar a quantidade de tecido necessário para a produção, fazer a conta corretamente, pois eles não têm nenhum sistema onde coloca o número de pedido com a metragem de um item que será produzido, então eles não sabem quanto precisa ser liberado, por isso que há muito conflito de insumo. Enviar para a sublimação, estamparia ou bordado, realizar o corte e distribuir para as costureiras de forma correta, sem uma pessoa indo distribuir esses itens, e não a costureira indo até a estação de corte para poder buscar a quantidade que ela acha que virá produzir. Coletar as peças finalizadas, passar pelo setor de qualidade para poder examinar esses produtos fabricados, embalar e despachar o produto para a expedição. E a nossa solução final, como vocês podem ver aqui, é fazer a peça piloto dessa almofada amamentação, preencher todas as informações na ficha técnica, quais são os tecidos utilizados, o zíper, o tamanho do produto, como é o produto no verso, como é o produto é, frente e verso, quais são os estágios de fabricação, guardar essa ficha num computador de fácil acesso a qualquer funcionário para saber os estágios e a gente conseguiu levantar esses indicadores dentro da semana que a gente ficou acompanhando as informações dos pedidos solicitados, com as peças solicitadas e a quantidade entregues. Claro que aqui a gente colocou apenas desse SKUs, porque essa empresa ela fabrica mais de entre 4 mil a quase 5 mil peças por dia, e essa almofada de alimentação foi uma amostragem muito pequena, a gente inicialmente tinha a proposta de 15 SKUs, mas eles apenas nos disponibilizaram apenas um SKU. E a gente fez todo o cálculo de produtividade, o lead time total, pontualidade, o custo unitário do produto e a taxa de pedidos perfeitamente atendidos. Tá? A gente chegou a alguns números onde a gente concluiu que, dentro dessa amostragem, depois que a gente colocou a ficha técnica, padronizou o corte de custo, o plano de corte, fizemos todo o processo, disponibilizamos a ordem de processo desse produto de forma também um processo genérico. O índice que a gente conseguiu é que eles atendem, ele fica mais de 90%, então ele é altamente performático e muito bem trabalhado da empresa, tá? E aí a nossa consideração final é: o uso de indicadores de KPIs para interpretação e tomada de decisões no planejamento estratégico da produção impacta na capacidade de fabril? Essa foi a nossa pergunta inicial, nossa pergunta para o plano de trabalho, e a gente realmente entendeu que sim, que depois que a gente colocou alguns KPIs, a gente montou a gestão de processo, deu uma gestão de qualidade para a empresa, a gente levantou os KPIs que é necessário para esse produto, e a gente passou para eles que, dentro desse processo, a gente diminuiu até a perca de tecido, a confusão que era para liberar o tecido do setor de armazenagem, setor de estoque, até a mão da costureira, a gente diminuiu esse conflito porque ficava circulando para muitas pessoas e às vezes não sabia com quem estava esse metro de tecido no determinado SKU. Então a gente conseguiu quebrar esse ruído de comunicação, porque a gente mapeou uma pessoa para ficar cuidando de cada estágio. E também, quando fosse liberar a caixa de produção, a caixa de tecido cortado para as costureiras, fosse liberado apenas de um SKU por vez. Independente. E isso melhorou também bastante a performance da empresa, porque diminuiu bastante ruídos de produção, de comunicação, melhorou o desempenho e o planejamento estratégico começou a ser melhor, porque eles estavam levando. E isso melhorou bastante porque a empresa percebeu que ela estava deixando muitos produtos para finalizar no próximo dia. O que ocorria aqui, muitas vezes, as costureiras ficavam de uma a uma hora e meia finalizando as peças do dia anterior, porque elas perdiam muito tempo para se achar o que era para ser produzido. Então, o planejamento, dentro das 2 semanas que a gente monitorou, caiu bastante o ruído e a confusão de fabricação das peças. E aí eu gostaria de agradecer vocês até aqui, porque foi uma caminhada muito difícil pela falta de retorno da fábrica, né? Porque já era uma confusão sem todos esses processos, imagine com os processos a gente aplicando e tentando resultado, tendo respostas. Mas